Fala, família promessista, como estão vocês? Nós estamos aqui de volta nesse podcast que já virou patrimônio da Convenção Rio de Janeiro. Você também que é de fora tem participado com a gente, o pessoal de Curitiba, os irmãos de Recife. Cada um aí tem contribuído e nos ajudado, né, para a cada dia mais melhorarmos aqui o nosso podcast, trazermos conteúdos relevantes, né? E hoje, para não ser diferente, estamos trazendo aqui mais um conteúdo pelo Ministério de Ensino, na pessoa do pastor Cláudio Duarte, o homem que gera muita visualização para a gente aqui, olha. E estamos aqui também com o pastor Juarez, né? Que também está nos ajudando aí nessa visão do Ministério do Ensino. E nós vamos falar hoje sobre a questão continuar, né, um pouco sobre aquilo que a gente já falou da pregação. E hoje a gente vai falar sobre o que não é pregação, né? O que não é pregação? Agora, hoje que a gente vai fazer umas treta boas aí. Porque o que você tem visto por aí de pregação, muitas das vezes não é uma boa pregação, ou não é uma pregação, é só blá, 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 ou é só, como é que pode falar? Palavra de efeito, frase de efeito, né? Então, nós vamos seguir aqui juntos. Eu não sei nem onde eu estou, qual é a câmera que eu estou, porque está tudo apagado aqui. Mas vamos seguir aqui juntos com o pastor Cláudio, com o pastor Juarez, que são os conhecedores do assunto aqui, e eu vou aprender junto com vocês aqui o que a gente não deve fazer quando formos pregar, né? Vamos lá. Quero, já no início aqui, fazer uma retratação que da outra vez eu não cumprimentei os irmãos, né, lá do Rio Grande do Sul, meus amigos, familiares, aí não mandei um abraço, né? Então, um abraço também para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está acompanhando também o podcast, né? E minha família lá, um abraço para todo mundo, mãe, cunhado, e tios, primos, enfim. Um abraço para todo mundo, os irmãos também da igreja lá do Rio Grande do Sul, que também estão acompanhando. Olha aí. E é isso, a gente vai continuar o assunto é muito rico, né? Da outra vez nós falamos sobre coisas gerais, sobre pregação, e hoje a gente vai abordar um tema, né, que pode ser que a gente faça algumas inimizades. Pode ser. Mas contra a misericórdia. Contra a misericórdia, porque na verdade a gente está aqui debatendo para melhorar, né, nossas pregações, e a gente não que a gente conheça muito sobre pregação. Somos entusiastas, né? Vamos falar assim, Cláudio. Somos entusiastas de boas pregações, e a gente entende que quanto melhor a pregação, né, cria um povo mais maduro dentro das igrejas, né? Porque quando a gente deixa de lado algumas questões que a gente vai tratar hoje, a gente consegue trazer para o nosso público uma mensagem mais pura dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que Deus quer, né, comunicar ao ser humano. É isso aí. Agradecendo mais uma oportunidade de estarmos aqui. A ideia é essa mesmo, é transmitir um conteúdo que vai fazer com que as pessoas possam refletir melhor. Porque nós estamos vivendo num mundo em que a pregação ela está presente aí, né? Hoje não só nas igrejas, mas na rede social, né? Nas redes sociais. E a gente precisa entender o que é e o que não é, porque isso se misturou muito, se desviou muito daquilo que é, de fato, uma exposição bíblica de forma correta, né? Eu queria, assim, começar e pedindo aí para os irmãos considerar a nossa fala para não fazer inimizade. Mas olha só, mas é uma coisa que a gente precisa falar, né? Precisa falar, não tem jeito. A pregação, se a gente não falar sobre esse assunto, eu acho que é um assunto tão importante, tão pertinente, porque muita gente aceita qualquer palavra como pregação. Isso. E, na verdade, quem também está ouvindo, ele tem que fazer uma avaliação daquela mensagem que está sendo dada. Porque, ainda mais hoje que a gente tem diversas... A pluralidade de pensamento é muito grande. Então, nas entrelinhas, às vezes a gente nota coisas que se passa batido às vezes. Então, é um texto dito errado, é uma referência errada, ou é um texto fora de contexto, né? Um verso bíblico. A gente falou, acho que da última vez aqui, né? Quem não assistiu é o episódio 42, o desafio do pregador, que a gente falou aqui. Né? Mas se a gente pegar
o contexto do verso que foi usado, será que aquele verso está sendo usado, está dentro do contexto certo para aquele tema da mensagem, ou ele pegou um versículo solto só para encher ali o conteúdo? Então, quem ouve é quem tem mais, talvez, responsabilidade para receber ou não aquele tipo de palavra. Conferir, né? Conferir, exatamente. É os bereanos, né? Exatamente, né? Porque se a gente só recebe e não tem nenhum tipo de filtro a respeito da mensagem que nós estamos ouvindo, aí a gente vai ser tratado como pessoas meninas, né? Meninos na fé, que não tem uma maturidade de você analisar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, né? Às vezes é triste a gente ver algumas situações em que o pregador não tem esses cuidados de entender e de perceber que aquilo que ele está pregando em cima daquele texto não é. Está forçando o texto para falar uma coisa que o texto não está falando. E é triste, porque acaba influenciando outras pessoas a entenderem daquela maneira. E às vezes a gente também tem que falar, né? Que nem o Cláudio falou. Tem que falar, tem que perceber que aquilo não está de acordo com o que está sendo dito, né? A gente está falando do público e do pregador, né? Exatamente. E a gente tem dois problemas aí. O pregador que às vezes está meio pouco sem noção daquilo ali, e o público que recebe tudo. Porque a gente vê muitos, de maneira geral, pregação sem Bíblia. Hoje em dia tem muito, né? Tem, né? A pessoa só fala. Até ontem eu estava vendo e falei assim, esse cara aí fala até bem, mas eu não estou vendo Bíblia ali. Conteúdo bíblico. Me faz falta, né? O cara conta história, o cara fala de vários assuntos, mas não... Mas ele, de maneira genérica, está falando tudo ali, mas não tem. Eu tenho até uma pergunta aqui interessante, né? Qual o tema da pregação? Porque, assim, sempre quando eu chego em casa, e até minha sogra, que às vezes não pode ir, ela faz a pergunta assim, qual foi o tema da pregação? Já tem esse costume, né? E às vezes, numa pregação, eu falo assim, eu não sei. Porque essa pessoa, prestei atenção, mas ficou confuso da gente tirar uma ideia da ideia. Porque a pregação, ela é uma construção de uma vou colocar, de uma ideia, né? O pregador, ele constrói junto com a igreja um pensamento para você ter a Bíblia ali, que você está passando, a construção da ideia, e no final da construção dessa ideia, você tem uma aplicação. Exatamente. Ela tem que fazer sentido o que você está pregando. E ela não fica só na Bíblia, ela tem que ser aplicada de alguma forma. Para o dia a dia, né? Para a vivência. Vai te ajudar nisso, mas você tem que compreender o que está acontecendo. Existem as etapas, a gente até chegou a citar algumas coisas aqui da última vez, né? Mas dentro dessa estrutura que a pregação precisa ter, tem alguns pontos que são importantes para que a pregação seja bem estruturada e bem apresentada. O tema, a gente até falou aqui com relação ao próprio culto, né? A relação do culto com a mensagem e tudo mais. Tudo a gente falou aqui da última vez que estava ligado. E agora você imagina se dentro da própria mensagem você começa falando de uma coisa e termina falando de um assunto completamente diferente. Se dentro da própria mensagem está desconexa, como é que você vai entender o que o pregador está tentando dizer? Cara, eu cito o versículo para iniciar e acabou. Nunca mais. Ontem eu fui pregar, eu coloquei assim, a candeia do corpo, são os olhos, coisa e tal, e depois eu comecei a falar sobre o cego. Aí eu falei, gente, parece que eu estou falando coisas... Mas não, no final a gente vai entender o porquê que eu mencionei isso e porque a gente conecta, né? Eu estou falando da visão que o cego tinha, que não era uma visão física, mas era uma visão espiritual. Ele compreendeu que Jesus ia curá-lo, né? Enfim, essa conexão. Entendi. Mas às vezes a pessoa pega um versículo, não sei se é porque ela gostou, não sei, citou o versículo. Depois aquele versículo ficou. Ou ela deu o tema e depois ela não fala sobre o tema. Exatamente. Isso não é pregação, entendeu? Aí nunca mais volta o tema. O cara fechou o assunto, aí no final, como é que a igreja saiu? Entendeu? É interessante essa pergunta da diaconisa, né? Que faz a gente refletir, né? Porque às vezes você está ali na mensagem e você está entendendo o que o pregador está falando. Então ele está falando sobre Jesus,
no deserto, né? O personagem, você está entendendo. Mas depois, quando você faz uma reflexão mais profunda a respeito daquilo que foi falado, daquilo que foi pregado, e você quer tirar uma lição, aí às vezes você não consegue tirar, né? Consegue. Você tem que nem o Jefferson falou, às vezes é uma história. A história até é interessante, é bonita a história, né? Mas se você fizer uma reflexão um pouco mais profunda e bíblica, pode ser que você não tenha uma conclusão satisfatória, né? De dizer assim, poxa, isso aí me ajudou, acrescentou a minha fé. Porque às vezes é só uma curiosidade, né? Quantas coisas a gente abre aí no celular, né? Abre no celular e é curiosidade. Que você, ao fechar o celular, pronto. Acabou. Não resolve, não é algo que... Não tem proveito para a tua vida. Não tem proveito para a sua vida. Então, realmente, a mensagem ela precisa trazer para a mente da pessoa uma lição, um aprendizado, um ensino, uma aplicação... Ela é prática, né? Prática, uma aplicação Ela é prática. prática. Ela não é uma história que você ouviu e aprendeu e você precisou de gravar aquela história e fez uma prova. Não. Uhum. A pregação ela é prática, ela precisa ser aplicável na nossa vida. A pessoa que está recebendo a pregação volta na construção da ideia, ela tem que estar ali. O que ela está fazendo no culto? Ela está vendo o que está sendo falado, está processando, aquilo ela está construindo, criando pontos de ligação. Uhum. Até chegar no final, poxa, isso aqui eu vou sair daqui, eu vou fazer isso em casa, eu vou fazer isso no meu trabalho. Ela tem que levar essa ideia. Uhum. A gente vê a pregação que a pessoa citou um tema, não voltou no tema, citou uma passagem, não aplicou. Aí ou então falou a Bíblia toda, né? Tem pregação que é a Bíblia toda, viu? Misericórdia de pregar o 119. Era Gênesis Apocalipse. Mas tu vê que o cara tem muito conhecimento. Você percebe, a bagagem do cara não é pequena. Mas ele falou tanta coisa que no final ele não teve... Geralmente, isso eu vou falar assim, né? É a pessoa que não prepara a pregação. Uhum. Porque ela começa a fazer citações para encher a pregação dela. Uhum. Tô falando que isso é feito de maldade, não, né? A pessoa, ela começa a buscar coisas. Aí começa a buscar para falar mais. Para mostrar o conhecimento, às vezes, né? Quando surge muita coisa, você não... E geralmente, o que a gente precisa fazer? Pega o texto, vai falar no texto, vai voltar no tema, vai falar no texto, vai voltar no tema, você vai aplicar. E a pessoa vai, realmente é assim, é um assunto só. É uma delimitar, coisa só. né? Delimitar o tema. Delimitar o tema. A gente entende as pessoas que... quando a gente bate um papo, normalmente acontece isso. A gente começa falando de um assunto... E aí vai indo, porque aí um assunto chama o outro. E às vezes na Bíblia é isso. Tem muita coisa ligada uma a outra. Acaba sendo natural. Acaba sendo natural. Então, às vezes, você quer... O pregador, né? Quer pregar sobre um assunto... E como tem um assunto sempre interliga com o outro, ele vai indo no fluxo dos temas. E não delimita, não coloca um limite. Não, vou falar sobre esse tema. A pregação sobre Pedro lá em Mesquita foi assim. Eu delimitei alguns assuntos dentro daquele texto, só que tinha um assunto que era crucial, que eu não levei em consideração, mas depois, na hora que eu estou pregando, eu pensei, cara, eu tenho que explicar isso, que é sobre a declaração de Pedro, né? Sim, sim. Então, eu pensei assim, eu não posso falar sobre esse tema sem comentar sobre esse texto aqui, que é muito famoso, que é a declaração de Pedro, que Jesus Cristo, né, era o Filho de Deus. Uhum. E Jesus responde para ele sobre essa pedra, tu é Pedro, né? E sobre esta pedra. Então... É importante para quem está ouvindo. É importante para quem está ouvindo. E aí, só que na hora de eu fazer a mensagem, de organizar, eu não levei em consideração. Mas na hora eu pensei, cara, eu não posso passar por cima desse assunto sem tratar pelo menos uma luz, né? Isso. Então... Aí você traz ele. Você traz, explica problema, né? rapidamente, mas retorna. Porque na maioria das vezes a gente não vai conseguir... pegar o nosso esboço todinho e cumprir fielmente. Porque o Espírito Santo também tem as ações dele. Mas as ações do Espírito Santo elas são coerentes. Eu não acredito que ele faça confusão, não. O fato de eu estar pregando quer dizer que Deus está me usando? Ó. E agora? E agora? Então, eu acredito que sim. E aí, dentro do que o pastor Cláudio Duarte está falando aqui,
muitas vezes a gente precisa entender o clima, né? O público, e deixar o Espírito Santo usar, porque muitas vezes o Espírito Santo vai te usar dentro daquilo que você estudou, mas não escreveu. Isso. É o que acontece aí. Né? Porque às vezes você organiza a ideia, que nem aconteceu comigo. Eu organizei a minha ideia para falar de Pedro em 2 pontos. Entre esses pontos tinha a passagem de Jesus, a declaração de Jesus, né? Que tu és Pedro e sobre essa pedra fundamentarei a minha igreja. E aí eu pensei, não posso deixar essa oportunidade. A questão de sensibilidade aí. Né? Deixar o Espírito Santo. E aí eu tive que expor, explicar ali a passagem rapidamente, mas voltei ao assunto. Então, não quer dizer que porque você organizou uma mensagem, você escreveu a mensagem, que você tem que ficar... Fiel àquele... Não, você pode não. A gente é pentecostal, né? A gente deixa o Espírito Santo trabalhar naquilo que a gente estudou. Tem essa ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo é livre. Não tem como restringir também. A questão é discernir. Né? Mas tem como eu pregar sem preparo e o Espírito Santo me usar? Pode acontecer. Vamos dizer que você seja surpreendido, né? E ser usado numa pregação. Não, você não preparou. Pode ser qualquer coisa. Eu quero saber se... Então, o fenômeno sobrenatural da ação do inquestionável, Espírito Santo é inquestionável. O Espírito Santo pode fazer. Sim. Nós devemos fazer disso uma regra? Na minha opinião, não. Na minha opinião, não. É como uma pregação sem Bíblia, né? Vou dar nomes, que eu não sou baú para guardar, tá? Mas uma vez eu ouvi a mensagem do pastor Marcos Vinícius, né? E o pastor Marcos Vinícius pregou em João 3,16. João 3,16. Foi o único verso que ele usou. Sim. Irmão, que mensagem. Sim. Né? Você falou que existe pregação sem Bíblia? Né? Ele citou o texto bíblico e fez dentro daquele texto. Ele fez igual os escritores ali dos teólogos, né? Mensagem textual. O cara pegava um texto e ele fazia ali uma descrição de tudo baseado só naquele versículo. E ele citou... Os versos que ele citou foi só esse versículo. Então, mas ele citou várias vezes. Mano, que pregação. Sim. Mas não é regra. Não. Eu abri a Bíblia, vou lá pregar e abro um versículo bíblico e ali vou falando. Se eu não me preparei, é diferente. No caso dele, ele estava preparado, ele preparou para falar somente dentro daquele verso que era, inclusive, o tema da mensagem, né? Foi até lembro o lugar, para você ver como é que fica marcante na gente, né? Foi em Realengo que eu ouvi ele trazendo a mensagem. Então, ele trouxe a mensagem, dentro daquele tema, ele apresentou todo um conteúdo bíblico, né? Voltado biblicamente. É um versículo rico, né, cara? Exatamente, porque é profundo, né? Então, porque João 3,16... Mas não é regra, né? Então, João 3,16 é uma passagem excepcional, porque é o resumo da obra de Cristo, né? E João 3,16. Quando você faz uma mensagem em cima de João 3,16, é uma mensagem textual. Ou seja, baseado num texto só. E ela fala muita coisa. E ela fala muita coisa. Abrange... Pastor Marcos Vinícius, ó. Beijão pra você. Valeu, ó. É igual você pegar, né? Não, deixa eu só complementar aqui. Pastor Marcos Vinícius nós temos que reconhecer que é um fenômeno. Ele prega muito bem, né? E ele é muito usado pelo Espírito Santo também. E nas mensagens, né? Pregação do... a gente não tá falando mal, né? Eu só tô usando ele como... Por isso que eu falo o nome, né? Fechou legal. Não, é pra enfatizar que a gente não tem discussão. Se teve algum erro aqui... a gente não enfatizar que na verdade foi um acerto do pastor, né? Sim. Na verdade ele preparou, o que ele tá falando, né? Pegou o texto ali e dividiu. Você pega... Não vos conformeis com este século, né? Vai experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. Já preguei. Boa, perfeita e agradável foi o stop. Você trabalha, isso aí não tem problema. Quando eu falo a pregação sem Bíblia, é o cara que abandona mesmo qualquer versículo. Ele abandona a Bíblia e vai falar de si mesmo. É verdade. Isso aí na internet é rico. Tem muita coisa, né? Você olha assim, eu assisto pregações às vezes e você fala assim, cadê teologia? Conteúdo, né? Cadê conteúdo bíblico? O cara tá falando, ele fala como um coach. Ai, meu pai. Até gaguejou aí. Deixa uma água, eu arrumo água pra você. É complicado, porque hoje o que você tá entrando aí, uma seara, né? Infelizmente. Mal, não, é porque, coach, infelizmente, nós estamos vivendo a era
do pastor coach, né? É. Da pregação coach. Ela, que nem é como você falou, ela abandona a Bíblia, Abandona a Bíblia. abandona os sentidos bíblicos de alguns versículos e de alguns temas para colocar o homem e o emocional Aí você mexe. no centro, né? Então, é bem complicado a gente achar que é pregação. E aí a gente Porque pode... emoção ela tem, cara. Tá tudo junto. O espiritual tem, emoção tem. E você vai envolver emocionalmente a pessoa. Mas esse envolvimento emocional, ele tem que ser um constrangimento do espírito. O espírito tem que constranger as pessoas. Exatamente. E para isso você Emocionalmente. usa a Bíblia. Quando você vai pelo lado emocional, você está usando técnicas. A gente sabe que tem gente que usa técnicas. Técnicas, Essas técnicas que exatamente. você usa vai levar a pessoa a chorar, vai levar a pessoa a se sensibilizar. Você mexe com a pessoa com perguntas. Você tem maneiras de fazer. Você pode usar Pode recursos manipular psicológicos. Então, psicológico. normalmente os coaches, eles trabalham Nessa linha. do emocional, do drama que a pessoa está passando, o que passou. Porque quem não tem um drama de família, quem não tem um drama pessoal, Alguma hora vai atingir Um você. trauma, né? um trauma, né? Então eles sempre vão pegar nesse aspecto e colocando quem no centro? O egoísmo da pessoa, o egocentrismo, Sentimentalismo. o sentimentalismo. E aí isso deixa de ser uma pregação do evangelho. Porque E não- porque ele começa com o texto bíblico ali como título, Como né? se fosse uma pregação. Como se fosse uma pregação. Só que o conteúdo é puramente emocional, para levar a pessoa a relembrar os traumas e tal. E a pessoa gosta, cara. O ser humano Eu gosta. acho que esse que é o grande O problema, a questão é por que tem sucesso? Porque todo mundo gosta. Você vai numa empresa, você vai dar uma palestra motivacional, é útil para aquela empresa, você vai motivar aquele grupo de vendedores. Isso é necessário. É. Eles precisam de motivação. Aí você vai mexer o quê? Com Bíblia? Não. Você vai mexer com Com emocional, o né? emocional da pessoa. Só que na igreja, o constrangimento ele tem que ser feito pelo Espírito. E aí não tem outra via senão a palavra. Não é o pregador. Não tem técnica, Não né? tem técnica. Pra porque você... quem vai mexer com a plateia, vamos colocar assim, né, com o público, né? É o Espírito Santo. E a única via é a palavra. A palavra que o pregador está falando está mexendo com ele também. Exatamente. Posso falar que Deus está me usando para falar para alguém? Deus está usando. Hã? Deus está usando falar com alguém. Não é? É. Eu posso usar o texto, falar, tem alguém aqui Sim. vivendo essa situação, né? Tipo assim, tem alguém aqui que está passando um problema Aí familiar. vai Numa pro lado igreja com emocional. 50 pessoas, com certeza... Com certeza alguém vai estar, né? Você vai falar assim, Deus está falando contigo hoje. Alguém Deus está falando. Aí a gente vai para uma parte assim que é igual o cartomante, né? Eu nem bom falar. Mas assim, é igual uma pessoa que vai utilizar recursos que você vai atingir. Você falar para você, essa semana vai acontecer uma coisa na tua vida. É claro que vai. É que são frases De de alguém efeito. vai. Frases de efeito, né? Pra Desde eu alcançar acordar de o manhã, eu objetivo. morrendo. Aí você começa a ligar pontos. O ser humano é muito assim. Nesses pontos que você liga, alguma coisa aconteceu. Realmente foi isso. Então, eu acho que é diferente o que o pastor Jefferson está falando. Tipo assim, é muito diferente de você realmente ser usado por Deus Aí para é isso, outra né? Aham. Por isso que é importante o discernimento. Isso, discernimento. Por exemplo, às vezes Deus está falando contigo que tem uma pessoa ser assim Sim, mesmo, pode acontecer né? sim, a gente não tá descartando isso não. A gente, Não. só relembrando, a gente é pentecostal, a gente acredita na ação do Espírito sim. Santo. Agora, o problema é quando o pregador faz isso deliberadamente, sabendo que a palavra que ele vai usar vai, de alguma maneira, atingir alguém. Tem alguém ali com aquele problema. Né? Tipo, Então, esse... Às vezes até ele sabe. Isso. É pior. Então, é pior. esse é o grande problema. É quando pior. o pregador fala deliberadamente, sabendo, ou apontando indireta, né? Ou então, tipo assim, vou falar e pode ser que alguém viva isso. Que é diferente de você estar tratando um problema da igreja. Você tem uma pregação voltada para tratar aquele problema. Mas a igreja também ela precisa saber que você está tratando aquele problema. Você tem que ser honesto na pregação, né? Gente, a gente vai tratar esse problema aqui. Nossa igreja tem um problema de dízimo, vamos colocar assim. A pregação hoje é para a gente tratar esse problema. A igreja está sabendo, você está sendo uma pregação honesta. Ela tem aquele objetivo, você sabe que é aquilo ali.
É diferente, é uma linha diferente. É porque a gente até falou aqui da outra vez, né? Sobre a responsabilidade pastoral em chamar a atenção da igreja, né? Sim. E não do pregador, qualquer pregador, eu chegar na igreja de alguém, Já a não falando, ser que né? seja pela ação do Espírito Pelo Santo, nunca pode mexer né? com Alguma isso. coisa aconteça. Mas não é o propósito, né? Que outra pessoa use o púlpito para trazer uma chamada para a igreja, para alguém específico, se for o caso, sem que seja o próprio pastor, né? E é importante que a gente fale sobre isso, que isso pode gerar constrangimento. Exatamente, Né? é. Você sabe de alguém e você usa aquele tema, aquele assunto para você trazer, para você justamente atacar, ferir, ou de repente até sem a má vontade, sem a má intenção, né, de Você quer ferir. atingir o público. Mas você quer atingir alguém. E aí, de repente, você acaba constrangendo, e ao invés de você trazer a pessoa para perto de Cristo, ao arrependimento, você afasta ela de Cristo de uma vez. É bom a gente verdade. falar que a maioria das vezes não é com pensamento maldade mesmo de atingir, não é. Eu acredito que não, sinceramente. A maioria mesmo é coisa da nossa mente. Será, A gente Cláudio? eu vou dizer assim. Será, Cláudio? Acho que sim. A maioria. Maioria, né? É a maioria. Porque assim, você vai chegar. Porque como é que a gente aprende a pregar? Vamos ser sinceros. Eu acho que o pessoal vai tendo destaque, a gente vai dando oportunidade. Exatamente. Mas ninguém entra numa escola de pregação. Ninguém assim, a maioria não entra numa escola. Ó, Deveria. Jornada da Pregação, Pastor Samuel Braz, hein? Ó, é maneiro, hein? O pregador deveria se esmiuçar, se preparar, ter ali pelo menos homilética, hermenêutica, matérias que vão levar ele, exegese, para ele poder pregar. Só que a gente segue um caminho que eu acho que é um caminho tradicional, mas errado, né? Quando alguém está se destacando, A gente vai jogando oportunidade. Assim, pastor Jari, você está começando a pregar, estuda isso aqui, ou vou direcionar alguém, o Jefferson pode te ajudar. A gente não faz isso. É uma coisa que a igreja vai andando. A gente vai querendo que a pessoa aprenda na prática. Na prática. E as coisas Sem instrução. Sem instrução. A pessoa ter o teu ministério, chamado, dom, sei lá, qualquer coisa, ela vai sim se deslanchando. Mas a gente que já sabe que passou por isso, eu passei por isso, quando a gente olha para trás, caramba, quanta besteira eu falei. Não precisava ter passado por Não, isso. depois que tivesse você alguém faz com teologia, orientação. então, aí que você descobre mesmo. Se tivesse alguém me orientando, não precisava passar essa... Eu já entrei em textos polêmicos, né? Que misericórdia, não podia ter pregado aquilo naquele momento. Não precisava, né? Não precisava passar por isso. Então, uma coisa que é interessante, teve eu acho que até, não lembro se eu da outra vez citei, mas eu tive uma experiência que eu planejei a mensagem na sexta-feira, né? Meditei lá, escrevi a mensagem. E era uma mensagem para a igreja, não era cutucando. Não era direcionada, não. Só que aí, no sábado pela manhã, quem aparece? Uma pessoa que se encaixava muito forte na mensagem. Aí você falou, hoje sei o que tu vai falar. Aí é que tá. Porque aí, na hora ali, você fica... Eu fiquei lá... Constrangido, fica assim. Constrangido, porque aí eu pensei assim, poxa, eu, sinceramente, diante de Deus, já tinha preparado essa mensagem. Você não sabia. E agora eu vou pregar, a pessoa pode pensar que eu estou direcionando a mensagem para ela. Então, na hora da mensagem lá, tal, da leitura, da introdução, eu falei, né, uma reflexão que serve para mim, que foi o seguinte... Eu disse o seguinte, ó, irmãos, hoje nós estamos aqui, eu vou trazer uma mensagem a respeito da palavra de Deus, que é assim, né? E talvez algumas pessoas podem pensar assim, poxa, essa palavra o pastor está direcionando para mim, né? E eu tenho uma coisa para dizer para você, é para você sim. Tu falou isso? Porque a palavra de Deus está sendo pregada para quem está aqui no culto. É para você, mas é para mim também, é para todo mundo que está aqui. Porque o Espírito Santo, ele prega a mensagem para quem está no culto. Ele não prega para quem não foi na igreja. Porque normalmente quando a gente ouve uma palavra, principalmente quando é de repreensão, quando é de reflexão, pensa o seguinte, poxa, se fulano tivesse aqui hoje, hein? A tendência a tendência é a gente pegar e encaminhar a mensagem, né? Para mim não. Pena que o culto não é transmitido, né? Senão eu ia mandar para ele agora. Olha, se fulano de tal tivesse hoje aqui, né? Então, normalmente a gente tem esse, como ouvinte, a gente tem esse negócio, né? De não querer aceitar a pregação.
E a gente tem que entender que quando a gente está lá, aquela mensagem é para mim. Toda pregação é. A gente Toda falou da mensagem última é vez pra aqui, né? Que a mensagem começa primeiro falar com o pregador e depois... Exatamente. O pregador já vai meio quebrado, né? Porque ele já vai mexido com a palavra. Não tem jeito. Se ele não for, aí não tá uma coisa... É porque também você como é que eu posso dizer? Não é sente, mas você percebe a sensibilidade. Quando o pregador está pregando uma coisa que ele não vive, que ele não pensou, que ele não meditou, é perceptível. Perceptível. Né? Então, é bem viva isso na vida da pessoa que está pregando, né? O que é difícil é a pessoa ter realmente esse discernimento. O que eu estou falando? É o Espírito Santo mesmo? Então, nessa dúvida, se existe essa dúvida, então é melhor você reter o que você ia falar. Exatamente. Eu acho que é um risco muito grande você falar, principalmente hoje em dia, a gente mexe com... Nós somos pentecostais, voltava o que você está falando, e as pessoas têm que Deus... Uma coisa que as pessoas não entendem é a seguinte: Deus me falou, Deus falou comigo. Né? Quando, no início da caminhada, eu ficava muito chateado com essa expressão. Por que Deus não fala comigo? Só fala com eles. Entendeu? Assim, não estou duvidando que Deus falou. A questão é que o público não entende isso. E talvez possa alguém passar por algum problema sério por causa disso. Mas Deus só fala com essas pessoas, comigo não fala. Mas ela não explicou a forma que Deus falou. Porque a forma que a pessoa fala lá no púlpito, parece que Deus está conversando com ela. E aí, como é que está você? Aí eu respondo: não, estou bem, Deus. Né? Não parece que está falando assim. E não é assim, não é dessa forma. Pode acontecer, a gente pode ouvir, claro. Quando se fala de Deus, a gente não pode questionar essas coisas. Exatamente. É muito delicado a gente tratar desse assunto. A gente está questionando aqui como Deus trata cada um. Não, que é personalizado. Até a mensagem, se tem 100 pessoas na igreja, Deus está personalizando a mensagem para 100. Para cada um, Então, assim, quando a gente fala disso, é um perigo. Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Como Deus falou com você? É bom sempre a pessoa também explicar, né? Deus falou comigo através de uma leitura da palavra de Deus. Deus falou comigo através de um louvor que eu ouvi, né? Porque senão fica muito genérico, né? A forma que você estava ali batendo um papo com Deus ali, sentou numa mesa, igual a gente está aqui. Aí Deus falou comigo para fazer isso. É assim, para fazer isso? Meu filho, vai lá e faz. Não, entendeu? Aí, para quem está falando, você dá a impressão de que você é muito espiritual ao ponto de ter uma conversa com Deus igual Moisés. Moisés, eu lembrei bem, pensei a mesma coisa. Porque Deus declarou, né? Com Moisés, eu falo com ele fácil, é fácil. Fácil é fácil. Né? Você está parecendo que é o Moisés. Não estou dizendo que não possa ser. Mas fica muito, você fica muito distante do público. É um perigo que você está distante do público. Exatamente. Você deixa de ser um super-humano ali. Uma pessoa, né? Você distanciou. O cara é muito espiritual. Virou santo. E eu não sou. Só se for lá de Santíssimo, do Pastor Sandro, ó. Deve ser lá da igreja Pastor Sandro, hein? Essa distância que você cria é igual você falar muito assim, difícil. Distancia, cara. Assim, mas porque tudo você vai explicar. Pode até explicar que é a raiz da palavra, coisa e tal. Mas tem que tomar cuidado para você... A igreja que você está pregando, quem você está falando. Você pode causar um constrangimento. Tem a questão do contexto, né? Que a gente falou da outra vez aqui. Como a gente está falando sobre o que não é pregação, a gente está apontando aqui diversas coisas que estão relacionadas aí com o que as pessoas gostam de ouvir. Sim. Né? E talvez o que justamente você gosta de ouvir não é uma pregação para você poder assistir por aí. E engraçado que muita gente, como a gente está falando, a nossa maioria da audiência são promessistas, né? Muita gente da promessa tem o costume de ouvir pregações de fora. Não estou falando que é proibido, não. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de assistir algumas pregações, algumas mensagens. Até tem agora alguns canais no YouTube que traduz, né, pregações antigas de grandes teólogos. Aí ele faz uma dublagem, né, até dublado. E aí você pega... É bom você assistir para você assimilar e absorver. Até mesmo as mensagens antigas eu gosto muito de assistir, porque ela não traz uma visão... culturalmente impactada pela nossa cultura atual. Então, talvez usando uma palavra, mas para tentar exemplificar, ela seria mais pura, vamos dizer assim. Eu estava pensando nisso, parece ser uma palavra mais pura. Porque ela não tem aquela pegada do que a gente está vivendo hoje. E aí, mas eu tenho que estar fazendo ali a minha avaliação do que ele está falando. Eu tenho que estar pensando no que ele está falando. Eu não sei em que ele está, qual é o tipo de teologia que ele possa estar envolvido, porque o que a gente ouve por aqui,
né? Em algumas mensagens por aí, a gente tem ouvido bizarrices. Sim. Coisas muito bizarras. E as pessoas que têm o costume de ficar ouvindo mensagens só pelo ego, só pela alimentação do ser, só porque o cara fala forte e tal, porque o cara é eloquente em falar, porque ele fala de um jeito diferente. Cara, você está fazendo só pelo teatro, você está assistindo só pelo teatro. Mas e o conteúdo bíblico? Tá ok? Tá de acordo com aquilo que você crê? Não adianta, cara, eu ser promessista, certo? Que eu creio... podemos falar que a doutrina promessista, ela tem ali muitos pontos diferenciados. Sim. Né? Não que sejam mais santos do que outros, mas eu quero dizer assim, são muito diferentes. Sim. Então não é qualquer palavra que eu vou ouvir e aceitar tudo. Então eu tenho que estar fazendo constantemente essa avaliação, né? Para poder filtrar se realmente eu posso ficar ouvindo esse mensageiro ou não. O Cláudio Duarte, o outro lá, a cópia. O Cláudio menos Duarte famoso, lá. O menos famoso. O Cláudio Duarte. Cláudio Duarte, ele tem umas sacadas muito maneiras. Muito legais. Mas em alguns momentos que você assiste ele ali no YouTube ou TikTok, alguns pedaços, nem tudo que você está vendo é pregação. Ele está fazendo uma palestra para casais. Exatamente. Ele tá fazendo aí é diferente. Não é disso que a gente está falando. Não. Mas eu tenho que estar atento. Eu já, no início lá, ele ainda era desconhecido, eu assisti uma mensagem dele, né? Eu assisti presencialmente, né? Fui pro culto, cheguei lá, era ele que estava pregando, e aí ele trouxe a palavra. É legal, mas nem tudo daquilo que ele tem usado, para mim, na minha concepção, na minha opinião, é uma pregação. Então, muitas das vezes a mensagem dele é em forma de palestra e ele usa artifícios para prender a atenção. Mas nem tudo que ele está fazendo ali é pregação. Eu não estou fazendo comparação com o que ele faz hoje, mas naquela mensagem ali especificamente, nem tudo é pregação. Eu achei interessante isso que o Jefferson falou, porque a gente pode separar algumas coisas, né, do que aquilo que a gente está falando. Porque, por exemplo, assim, não quer dizer que não é pregação, que não é útil e aproveitável. Isso. Né? E ensinar a pregar. Porque às vezes... o viés dele é família, né? E muitas vezes você não tem muito... Porque às vezes não é pregação, né? Às vezes não é pregação, mas é uma palestra e que é importante. Sobre família, sobre relacionamentos. Sim. É importante... Tem a sua valia. Não é descartável, não. Não é descartável. Tem a sua valia, tem a parte que se aproveita, mas não é a pregação da palavra, né? É porque a gente precisa diferenciar isso. Exatamente. E aonde eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, que eu acho que é o ponto importante para a gente entender... Isso é bom, mas não é pregação, né? É que o ponto importante para a gente entender é que nem tudo que eu vejo ou eu assisto, ela é uma pregação da palavra de Deus para mim. Exatamente. E eu não posso tomar isso, ou tudo que é dito, como verdade. Exatamente. E eu não posso aceitar qualquer tipo de palavra. Quando a gente trata sobre pregação da palavra, quando a gente trata sobre a mensagem, né, da pregação bíblica, a pregação do culto, da igreja, eu preciso fazer esse refino. Porque tem gente que está aprendendo, entre aspas, né, algumas coisas, mas não está... Não diretamente daquilo que é bíblico, mas está recebendo uma opinião de alguém. Está recebendo, talvez, até uma palavra que não está de acordo com a sua fé. No caso, a gente, por exemplo, que a gente está falando da doutrina assim, ter alguns pontos de diferença, né? Isso. E eu vou aceitando qualquer coisa. Aí eu aceito muita coisa. Igreja, né? E chego na hora na minha igreja, no meu culto lá, na minha igrejinha... Tal, o cara não vai ouvir aquilo que ele tem escutado, aquele massageado de ego que ele tem escutado na internet. Aquela voz eloquente, da pregação eloquente, não vai rolar. E aí o cara não sabe diferenciar isso, ele não consegue aceitar a pregação da promessa como a pregação verdadeira que é, baseada na palavra. Interessante, e tal. Né? É bom fazer essa diferenciação. Então, qual que é a diferença entre palestra, né? E pregação. É que uma tem autoridade bíblica, né? Uma é verdade bíblica e a outra experiência, ajuda, né? Por que você vai levar uma palestra para empreendedores, por exemplo? Você pode estrear alguma coisa? Pode, mas na maioria do tempo você não vai conseguir. Você pega... E é útil, é importante, sim. Para sua vida profissional. Sim, e aí você vai pra igreja. E você vai colocar aquilo na sua vida ou não.
Ou não, Né? exatamente. Porque a palestra é isso, ou não. Mas Já a a pregação pregação não. A pregação é sempre. A Sim. pregação eu Todo preciso culto, todo ouvir aquela pregação. Isso é uma pregação? É uma pregação. Então isso vale para minha vida. Pode ser que eu não esteja passando. E aí que é o aspecto. Pode ser que eu não esteja passando aquilo naquele momento. Mas é uma verdade bíblica que vai permanecer. Verdade. Que você precisa aprender. Mesmo que você não esteja. Não vá se utilizar dela naquele momento, mas por ser verdade bíblica. Você precisa aprender. Você precisa aprender. Né? Então, aí, essa é a diferença entre uma palestra, um ensino, uma curiosidade e a palavra de Deus. Uma você vai fazer o julgamento, acho que isso pode ser aplicado na minha vida. Não, acho que isso não é. Então, é opcional. Agora, a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é ensino, Ela sempre vai ser assertiva. autoridade máxima sobre a nossa vida, né? Eu tava pensando aqui no coitadinho, né? Aquele cara que fica assim, irmão, né? Peço desculpa, coisa e tal. Misericórdia, eu tô aqui pela misericórdia do Senhor, né? Não sei nem pregar, sei nem porque o pastor me chamou. A gente sabe das realidades da nossa vida, né? Mas eu penso assim, eu sempre pensei assim. Tem aquela pessoa que fala assim, não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Demonstrar que ela é a pessoa que... Mas, irmão, você está ali, você está investido de uma autoridade. Você foi chamado para uma obra. Essas coisas não cabem. Você precisa tomar a porta dessa autoridade e falar com a autoridade. Não é que você vai dizer que é mais que os outros, mas naquele momento ali, você está sendo um profeta de Deus ali. Né? Você está declarando ali a palavra de Deus. Então você precisa entender que essas desculpas todas... Não, deixa isso para lá, cara. Deus te deu aquele momento para você pregar. A igreja sabe que você vai pregar. Né? É interessante a gente nunca usar falar uma autoridade que você tem. Quem tem autoridade não fala que tem. Tem esse lado também. Não fala que tem. Não, eu tô aqui para falar porque eu tô falando. Não. Eu tenho um caos, mas eu não vou contar, não, porque... Mas veja bem, eu tenho dificuldade também quando a pregadora ou a pessoa que vai trazer a mensagem já começa assim, né? Não, olha só, quero pedir desculpa para os irmãos, porque eu não estava escalado, mas aí o fulano faltou, e aí ele passou a responsabilidade para mim ontem, ele me ligou em cima da hora, e aí eu tô aqui, então eu peço aos irmãos que não reparem. E já está, né, se depreciando, desprestigiando a oportunidade que foi lhe dada, né? Porque por mais que o irmão tenha ligado de última hora, tenha acontecido um imprevisto, primeiro, a igreja não tem nada a ver com isso. E segundo, nós que somos cristãos e entendemos que tudo está debaixo da vontade de Deus, é aquela oportunidade que Deus lhe deu. E aí... Mas peraí. Mas se o cara não está preparado... Aí é que tá. Aí eu já ia chegar lá. E aí, se você não está preparado, a culpa não é do irmão que te ligou. A culpa não é do pastor que não te escalou, ou que te escalou pro primeiro dia do mês, que era sábado, e o primeiro dia é domingo, você tem que pregar no outro dia. Não é culpa dele. A culpa é de quem? Da pessoa que não se preparou, que não tem um sermão preparado, que não estudou. Se o cara já é um pregador... Se ele o leva ideal é que ele tenha... Se ele leva o ministério da pregação... Fala, né? Se ele leva o ministério da pregação, o ministério na vida dele a sério, ele tem mensagens preparadas. Já tem um estudo, ele já tem uma vida de comunicação, de devocional, que ele pode chegar ali, abrir a Bíblia e... Mesmo que ele não tenha preparado a mensagem. Até mesmo como o Juarez pegou ali o celular, né? Pô, não trouxe meu tablet, por exemplo. Eu prego meu tablet, né? Mas se eu não tiver o tablet, eu tenho ali no celular, eu abro ali rapidinho A e... diferença é quando você tem uma pessoa convidada, que todo mundo está esperando aquela pessoa, você vai justificar a falta daquela pessoa. Isso, Você trouxe o mensageiro de fora com um culto especial. Aí você fala assim, gente, o mensageiro não veio, estou aqui no lugar dele. Mas você não precisa... E sobre escala... Se a igreja é escala local, você não precisa dizer assim, hoje não vai ser o Cláudio que vai pregar, eu que vou pregar. Os irmãos já sabem que é o Cláudio, já sabem que você não é o Cláudio Duarte, né? Já sabe. Não, olha só, irmão. Eu não sou o Cláudio, eu estou aqui. Não precisa, irmão. Assume a sua responsabilidade. Eu vou dizer, a maioria das visualizações que a gente tem com o Cláudio são pessoas procurando o Cláudio.
Tem essa confusão aí. Da última vez ele não queria botar o nome dele, eu falei, Cláudio, não dá pra tirar seu nome e trocar de nome, não. Vai Clickbait. ficar assim porque me dá views. Clickbait. Só vai procurar se dar mal. Clickbait. Caiu lá no... Ai, Mas é ai. complexo, eu fico preocupado, né? Qualquer um professor, um palestrante, qualquer pessoa que tome posse para falar alguma coisa, se a pessoa começa já assim, a gente sempre tem uma coisa que a gente fala assim, comece baixo, né? Esse começar baixo não significa que você vai se depreciar. De repente você pega uma pessoa que é nova. Ser humilde não quer dizer que você... De um jovem que ia pregar, ele falou assim, eu tô nervoso. Você pode falar que tá nervoso. De repente tem uma brincadeira com o público, o pessoal vai rir. Pô, gente, tô nervoso aqui, coisa e tal, me ajuda aí. Tudo bem, não é isso que a gente tá falando. A questão é você pegar e fazer isso, né? Poxa, gente, aqui eu tô pela misericórdia. Todo mundo tá pela misericórdia de Deus. É igual você fala, se você é pastor, sim, sou pela misericórdia de Deus. Não, eu sei, mas você é pastor, você foi chamado. Então você tem que honrar o ministério que você foi chamado. Isso é a autoridade que Deus colocou para você. A confusão está em você pegar essa autoridade e exaltar essa autoridade. Não. Mas você tem autoridade. Vocês estão me fazendo contar um negócio que eu vivi, não quero contar, por favor. Vamos seguir. Esse é o problema, né? Então, ter esse domínio, né? Eu tô cheio de problema, gente. Às vezes você vai pregar. Eu pregar uma mensagem ontem em que eu tô cheio de problema, mas se eu for ficar falando ali o que eu tô vivendo e deixar de pregar, eu não vou pregar isso não, porque eu tô com esse problema. Não. É porque a pregação não pode ser você, né? A pregação tem que ser... A pregação, em primeiro lugar, vem para você, claro, tudo bem. Sim. Que você seja transformado por ela, né? Ou impactado, pelo menos, por ela. Mas você tá ali para poder transmitir essa mensagem, né? Porque existem outras pessoas para poderem receber aquela mensagem. Agora você vai ficar se depreciando ali. Não tem. É a questão da autoridade. Você está investido nessa autoridade. Então você tem que usar essa autoridade. Mas não dá para você ficar falando, poxa, mas irmão, só você madrugada estudando. Ou então você ficar falando, né? Gente, eu preparei essa semana a mensagem, eu li isso, coisa e tal. A mensagem já foi preparada. Não é você mais que os outros, que você preparou mais? Não. Então começa a pregar, vai embora. Então, eu acho que isso vai ser percebido pelo público. Quando a gente fala de mensagem, e aí da outra vez que a gente falou, né, nós abordamos isso, é que o canal o qual Deus vai usar, que é o pregador, ele precisa aparecer o menos possível. E aí entra no coitadinho e a gente não pode aparecer como se humilhando, se depreciando, e aí a gente entra no mesmo balaio, né? Aquele que vai do extremo ao outro, que é o cara que aparece demais, que se acha... E dá muito exemplo de si mesmo, que testemunho é válido, né? Claro. Testemunho é válido, claro. Mas a pessoa começa a falar muito de si e usar como exemplo para tudo, porque eu fiz assim... O irmão também tem que fazer assim, coisa e tal, porque eu consigo, por que o irmão não consegue? Você vai tá mexendo com vários tipos de pessoas. Você não sabe como é que está o sentimento das pessoas. E também você não pode se colocar, que a gente já falou aqui, né, na posição de santidade a ponto de que você é melhor do que os outros. Talvez você tenha facilidade e outro não. É como vício, né? Tem gente que tem facilidade. Passou, ele aceitou Jesus, pronto, foi transformado de um dia para o outro. A gente teve o Elcio aqui, né? No mesmo dia ele foi batizado no Espírito Santo, foi liberto. E 12 anos livre. Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Mas você também tem o cara que tá lutando. Tá lutando. Ele vai lutar todos os dias. Até o fim da vida dele, ele vai continuar lutando. É salvo, mas ele tá numa batalha. Exatamente. Quando a gente pensa nesses aspectos assim, nós não podemos achar que pode isso. Que o que resolveu para você vai resolver pro cara. Não, que eu posso, tipo assim, me exaltar. Me exaltar. No interior chama de se aparecer, né? Ficar se aparecendo, né? Na hora da mensagem, de querer se exaltar e não, porque eu fiz, porque se eu fiz, os irmãos podem. Não, cada um tem a sua limitação, cada um tem a sua vida, tem a sua família, né? Então, o ideal é que o pregador apareça o menos possível. Menos eu, né? O meu e tu. O eu e tu. E mais nós, né? Mais o... Principalmente você está levando a mensagem de exortação. Principalmente. Você tem que se colocar junto com o público. Essa é a mensagem que é mais... Que você precisa se colocar mais junto com o público. Você pode estar até numa condição, vamos colocar assim, melhor um pouquinho. Espiritualmente do que o outro irmão. Mas você tem que baixar o teu nível também. Irmãos, nós erramos.
Não pode se achar superior, né? Nós erramos em muitas coisas. É verdade. Nós precisamos, né? Nós vamos conseguir. Então, esse nós, ele ajuda muito, porque nós envolve, né? É nós. Nós envolve. Nós envolve. Olha, o nós envolve. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque na mensagem de exortação, que ela é muito proveitosa para a igreja, se você se colocar como alguém que está dando a ordem de exortação, e cadê, né, Deus ali? Deus está exortando todo mundo. Então, esse é um perigo muito grande. Né? A pessoa se colocar como muito espiritual. A gente falou até da questão da outra vez, a gente comentou, né? Quem não assistiu, assiste lá, o episódio 42. A gente falou também sobre essa questão das palavras difíceis, dos textos complexos, das situações ali que podem trazer, não é constrangimento no sentido de constranger alguém, mas pode trazer ali algum entendimento que tu não se preparou para aquilo, tu não sabe, alguma coisa que vai trazer dualidade, seria essa palavra, né? Sentido duplo, dois né? sentidos, dois caminhos. Depois que tu falou... Já era. Como é que você vai voltar? E aí você usar, às vezes, palavras difíceis, dependendo da cultura que você está, do lugar onde você está, você vai usar palavras difíceis para quê? Porque a pessoa não vai entender o que é aquilo. Já a versão pela Bíblia, que a gente falou aqui da outra vez, né? Existem versões bíblicas que elas trazem algumas questões que realmente, assim, algumas palavras que... Vai ajudar a esclarecer. Mas tem umas que ajudam, mas tem outras que atrapalham, então, né? Mas aí, a palavra é muito difícil. É. Você pega uma King James, ela tem umas palavras muito difíceis ali. As palavras complexas, né? As palavras mais assim difíceis de ser entendidas, você precisa dar uma ênfase, né? De explicar ou de simplificar. Porque às vezes você fazendo uma paráfrase sua, paráfrase é você reescrever ou redizer alguma coisa, né? Então, às vezes, você lê o texto original e depois você fala ela de novo. Fala de novo ela com as suas próprias palavras. Você fala o que ele quer dizer com isso. Aí você Exatamente. simplifica. E aí você ajuda a clarear pode deixar a pessoa no vácuo, aquilo que você quer falar. Porque, às vezes, aquele texto é tão rígido, né? É tão rígido ali que ao ler a pessoa pode entender uma coisa. Porque é complexo interpretar também. Exatamente. Você vai falar, eu gosto, vamos dizer que você gosta da João Ferreira de Almeida, aquela mais antiga. Você não pode falar? Pode. A questão é você pegar ela e dizer, ó, isso aqui quer dizer isso. Exatamente. Resolveu o problema. Você estava falando sobre constrangimento, né? Tem algumas coisas que eu não suporto, né? Irmão, suportar uns aos outros em amor. Olha esse lado. Não é, pastor? Cara, isso aí me mata. Porque às vezes eu não estou concordando muito bem com isso. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você fala, não. Você causa um problema, né, cara? Então, você obrigar a pessoa a dar glória, né? Não tem que dar glória. Não tem que dar glória. A pessoa está glorificando às vezes por dentro. Também no nosso meio pentecostal é difícil entender. Porque tem gente que é muito pentecostal e tem gente que não é tão pentecostal. É difícil entender, porque às vezes eu já vi, você que é pregador, você olha para o público, né? Para a igreja, né? Está falando público, é bom falar até a igreja, né? Você olha para a igreja assim, tem pessoas que estão sentindo tanta palavra, você está vendo aquilo ali, dá vontade até de você ficar falando só para ela, né? Mas talvez você esteja falando só para ela. Ela está ali se remoendo, chorando, quietinha. Ninguém está vendo, mas ela está ali, todo mundo está atrás dela, mas ela está sentindo, não está dando glória, não tá, mas ela não está chorando assim alto, mas ela está sentindo a palavra. Então tem que ter respeito ao público, que ninguém é obrigado a dar glória. Ninguém é obrigado a isso. Ninguém é obrigado a se manifestar de alguma forma. Ninguém é obrigado chorar. A olhar para o irmão que está ao teu lado. Faz isso não, cara. Porque às vezes você está do lado de uma pessoa que você não tem nenhuma intimidade legal com a pessoa. Olha nos olhos dele, diz que ama ele. Você não quer, não é que você não ama, você não quer dizer aquilo. Você causa constrangimento, a pessoa fica assim. Quando você vai pregar de novo, de repente aquela pessoa nem... não vou lá não, vou sentar lá atrás. Isso são algumas técnicas. São técnicas também. São técnicas de interação que às vezes ajuda a quebrar o clima, né? Sim. Mas qual público que você tem? Mas já passou, né? Às vezes dá para fazer. Então, eu não... Particularmente, aí é opinião, né? A minha opinião é que eu me sinto desconfortável. Nesses momentos, né? Porque, como você falou, às vezes, quem está do meu lado é minha esposa, aí tudo bem, né? É fácil, não tem né? problema, é fácil.
Mas às vezes é uma pessoa que, assim, você não tem Não essa tem um convívio. intimidade, não tem um É da convívio. igreja, mas você não tem um convívio. Você ama, mas... Você, né? você pode até não conhecer a pessoa. Você vai falar que ama como? É. Você vai falar o que pra ela? Eu te amo em Seja Cristo bem-vindo. Jesus. Eu Seja te amo em bem-vindo. Cristo Jesus. Tudo Tem que No especificar. amor de Deus, aquela coisa geral. Aí você ama. Mas gera um desconforto. E eu acho que é aí que fica complicado, né? Porque toda vez que você gera um constrangimento, gera um desconforto, talvez seja a última vez que você vai ter a oportunidade de falar com aquela pessoa, né? Eu conheci um pregador que fica fazer pergunta pro pessoal. Né? Já virou meme isso aí, já. Eu fazia pergunta pro pessoal, tem gente que não sabia responder a pergunta. É complicado. Porque a pessoa, às vezes a pessoa vai falar pra você, a pessoa nem tá prestando na pregação, não tá prestando atenção. Tu faz a pergunta, ela não tava ligada lá. Eu fico perdidona, porque ela não... Não, pode acontecer de você estar falando amém, irmão? Né? Tipo assim, Sim, não é, não, né, não, gente? não, Não é, é, gente. Aí alguém vai lá, é amém. Não, teve... Né? Você tá... porque o inimigo, não sei o que, ela vem, dá glória a Deus. Não tava fora do contexto. Aqui. Então, às vezes tem alguns quebra-gelo que o pregador faz já para constranger. Teve uma... Eu vou contar um caso aqui. Ih, Não vou citar o Não, nome. cita né? nome. Tipo assim, é engraçado, só que a gente fica tipo... Como é que eu posso dizer? Fica triste de achar engraçado, né? Eu tô achando engraçado. Porque o pregador perguntou assim... Quem tá dormindo aí diz amém. A pessoa também não vai... Quem tá dormindo aí diz amém. E aí... Amém. O cara levantou e falou... glória a Falou Deus. um amém, cara, com tanta força. Com tanta força. Amém! Aí Aí deu acabou tela de- azul. Deu tela azul, porque a pessoa acabou constrangendo, porque a pessoa não estava prestando ela respondeu, atenção. ela tava dormindo e falou amém. Ah, devia estar não dormindo, ela prestando estava acordada, atenção, mas tá ela prestando só atenção. ouviu o diga amém. Aí, Diga amém, ela perguntou aí ela- pra ela. Se ela tivesse dormindo, não tinha dado amém, não. Amém. Porque né? a gente devaga também. A gente não vai ficar ali 40 minutos totalmente. Por exemplo, a gente pastor, quando eu tá lá na igreja, um barulho. É você. Dispersa, é. Ó, Uma coisa na rua, ué, aconteceu alguma coisa. Aquilo já te dispersou. Ó, porque tem você tá uma preocupado técnica- de maneira geral com a igreja. tem uma É. igreja Acontece. Tem uma igreja famosa aí, bem grande, muito criticada na mídia e no meio evangélico. E eles têm uma tática, eles têm uma maneira de manter os membros ligados na mensagem. E quando eu ia nesses cultos, a pessoa fica ligada na mensagem. Por quê? Porque de tempo em tempo, dentro da mensagem, o pregador fala uma frase. Isso é uma técnica também. É uma técnica. E aí ele fala uma frase. E quando ele fala essa frase, todos os membros, toda a igreja bate uma palma. Uma palma. Sim. Então, o que acontece? É uma técnica de manter a pessoa ligada, né? Uhum. Ela conectada ali naquilo que ele está Eu fui numa falando. palestra assim. Foi. E aí, é uma técnica. De técnica, tempo em é. tempo, ele falava o negócio e aí a igreja bate uma palma. Quem tá dormindo. Isso. E aí, muitas vezes, a pessoa que não estava conectada, atenção, não estava é. prestando atenção, o que acha? Acha que tem que bater palma. E aí ela sai batendo palma. Mas Sendo que é uma palma só, entendeu? E aí, até a pessoa se adaptar e entender o que está Tem visitante, às acontecendo. vezes o cara vai. Oh, mano, coitado do visitante. Complicado, né? Mas como é que é o nome do pastor mesmo que falou lá? Ou o nome do irmão? Que tava dormindo? Falar não. É um queridão, tá? É uma pessoa muito querida. Oh. Mas não vou falar o nome dele. Não. Também não vou falar quem que Bateu a falou, palma. quem Ô, que quem falou que- no púlpito. Que também é um queridão. Mas é interessante você constrangimento é não coisa- causar ou causar o mínimo de constrangimento. Qual que deve ser o meio de constrangimento? Palavra de Deus. É. Porque às vezes você está ouvindo uma palavra de repreensão e aquela palavra te constrange. Isso. Porque o Espírito Santo faz você lembrar, né? Daquilo que você está passando, o que você já fez. Então, para que ser mais constrangido do que pela palavra de Deus? E Né? vocês já devem ter visto cultos em que a igreja ficou quieta o tempo todo, mas ela Aham. recebeu
todo o conteúdo. E não deu um glória, mas não é porque... É porque ela estava recebendo ali. E você percebe. Essas ações, o pregador percebe. Uma mensagem de chamada mesmo, de chamar atenção mesmo, todo mundo fica ali no sapatinho, porque senão não dá não. Mas você percebe... Eu acho que você precisa olhar para o público. É porque você percebe o que está acontecendo. A glorificação ela precisa ser um movimento do Espírito Santo. É ele que tem que mover. É ele que tem que mover, não é o... E a gente tem pessoas mais emocionais, pessoas mais contidas, pessoas que fazem as coisas por dentro. O próprio pregador também, de certa forma, pode gerar isso, não? Usando de artifícios ou não, né? Porque pela mensagem pode ser que a pessoa se sinta tão avivada e tão tocada que ela... sinta muito a presença de Deus. Não pode tirar isso. E existe outras coisas que a gente depois provavelmente a gente vai trazer aqui para falar, né? Que é a pessoa que vai para receber. Né? A pessoa vai querendo ouvir a palavra de Deus, mas ele não vai preparado para ouvir a palavra de Deus. Ele vai só para ir para o culto e chega lá, ele acha que o Espírito Santo tem que vir, né? A glória de Deus tem que descer visível, os anjos, ele tem que ver tudo para poder. Andar para lá e para cá, pois dinâmico, cada um tem um perfil. Cada um tem um perfil, tem um que é mais centrado, tem um que é mais calmo, tem outro que ele fala mais agitado, é mais intenso no falar, tem um que é metade. Cada um tem uma forma, a gente só precisa entender que isso não interfere no conteúdo. E o que a gente está pontuando aqui são coisas que... Não interfere na boa pregação. Na boa pregação. Mas a gente está pontuando coisas aqui que, justamente, se a gente não ficar atento, né, seria bom, como recomendação, né, para quem assiste a gente, que quem assiste uma pregação, ele tivesse um caderninho ali para ele ir anotando. Você vê a gente anotando as mensagens, anotando os textos que usou, anotando algumas coisas, algumas observações relacionadas à mensagem. Não é ele estar avaliando o pregador, ele está ali anotando para estudar, para ler durante a semana, para se alimentar. Na verdade, eu acho até legal isso. Eu gosto quando a pessoa... É uma boa prática, né? A pessoa está anotando. Porque, querendo ou não, tudo é inspiração. Isso. Não existe nada novo debaixo do céu. Não adianta eu querer inventar, achar que eu inventei uma pregação. Tudo é inspiração. Deus te deu aquela sacada, é Deus que te né? deu aquele... Então, às vezes, por exemplo, às vezes acontece muito comigo. Eu estou ouvindo uma mensagem e aquela mensagem vai falar comigo. E ele vai talvez abrir a minha visão para algo que eu não tinha percebido. E em cima daquela mensagem, Deus me usa para fazer uma outra mensagem, ou uma mensagem parecida. Exato. Então, tudo é aproveitável e é inspirador. Então, às vezes, eu estou ouvindo uma palavra, eu posso anotar, ou eu posso registrar, posso escrever, e aquilo que eu escrevi pode nascer uma outra pregação. Sim. Uma outra mensagem. Então, é interessante que as pessoas, o público, a igreja, esteja anotando, esteja percebendo e atento à mensagem, porque ela também pode ser inspirada através daquela mensagem a fazer uma outra mensagem. Também. Né? E o mais importante, compartilhar, né? Você pode pregar, você pode não pregar no púlpito, mas na rua você prega. Mas é isso aí. Você prega para alguém, se você tem o seu esboçozinho ali, e quando você anota, você aprende mais. É o que eu tenho falado sempre na igreja, eu falo sempre isso. A gente vai na igreja para absorver a mensagem, mas não é para só guardar. A gente vai para receber algo e durante a semana, durante alguns dias, a gente, com aquela mensagem, com aquele texto, com aquilo ali, alguém vai precisar daquela mensagem. Exatamente. E a gente vai poder compartilhar com ela. É porque a pregação não é só no púlpito. E se você tem anotado, qual foi aquele Vai texto mesmo facilitar. que foi pregado lá? Qual foi aquele texto que o mensageiro usou? E ele está ali anotado. Ele, te ajuda, Versículos, né? te ajuda a focar na mensagem. Te ajuda a prestar atenção. Vai ajudar, talvez, você fazer a avaliação se aquilo realmente é ou não uma pregação. Isso. Né? Porque você foi lá, anotou. Mas se não, o cara... Se tiver alguma dúvida, você pode depois chamar o pregador. Não tem problema nenhum. Cada coisa aqui que a gente falou, se você está anotando ali, você está observando. Fala, cara, não, peraí, ele usou um texto só. Né? Vamos voltar lá na mensagem para Marcos Vinícius. Ele usou um texto só. Mas quanta coisa que ele agregou baseado naquele texto que é bem profundo. Cara, quanta coisa. Você anotar cada ponto ali, escrever e poder depois refletir e falar, cara, olha só um versículo. Quanta coisa que foi aproveitada aqui. Ou então você pode pegar e falar, cara, o cara usou um versículo só e não falou nada com nada. O Cláudio falou um negócio aqui que eu achei interessante, que é sobre depois você perguntar pro pregador, né? Esclarecer, às vezes ficou alguma coisa dúbia. E é interessante a gente falar nisso por causa de algumas situações que pregações geraram. Sim.
Resultado, teve algumas situações que o pregador construiu todo um pensamento em cima de algumas coisas, e ao terminar a pregação maravilhosa, espiritual e tal, o diretor, na época que tinha diretor de culto ainda, foi lá e desconstruiu tudo que o pregador falou. Essa questão, cara. Poxa, O fechamento do culto, tem que tomar muito cuidado. e aí desconstruiu Esse é um outro tema pra gente tudo. trazer aí. Então, é importante você deixar, talvez, quem vai falar depois, líder de louvor, né? Tem fechamento que o cara prega depois. Né? Isso, duas pregações. É bom a gente falar. O que não é. O que não é pregação? Encerramento de culto não é uma segunda pregação. É bom a gente falar isso. Né? Não é pregação. Não é pregação. Mas o que eu tô falando é tipo assim, ó. Às vezes você pode não ter concordado com aquilo que o pregador pregou. Sim. Mas não é porque você tem uma palavra depois que você vai desconstruir aquilo que... Sim. Se alguém tiver que fazer alguma retratação, alguma correção, o pastor da igreja tem que fazer. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, o pregador falou alguma coisa, né, diferente, que o Adão e Eva comeram do fruto da árvore da vida, né? Então, tipo, quem tem que fazer essa correção é o pastor da igreja. Não é o ministro de louvor, não é o diretor de culto, né? Então, deixa para o pastor, se o pastor achar que foi relevante, que é relevante ele fazer um apontamento, dizer, olha, irmãos, aqui na nossa igreja, acontece muito com quem não é da nossa igreja, a gente convida, né? E às vezes dá uma escorregada assim, o pastor tem que ir lá dar uma acertada, né? Não, olha, nossa igreja não acredita assim, a gente acredita nisso, mas a gente compreende a visão do irmão, mas a gente não acredita, né? Tem que ter o respeito também. Tem que ter o respeito. Tem que ser muito bem tratado. Tem a questão das opiniões pessoais, né? Exatamente. Porque quando a gente entra na seara de pregação, nós temos que sempre ter muito cuidado para não desconstruir. Às vezes o pregador ficou lá 25 minutos construindo a ideia, construindo o pensamento, e aí o cara que vai fechar. O cara desconstrói. Então é importante a gente sempre ter essa... É igual o louvor que não tem nada a ver com... meu irmão. Ontem, por exemplo, eu preguei, o louvor tava muito perfeito, cara. Muito. Eu achei tão... Eu fiquei muito feliz com aquele louvor. Porque ele bateu, parece que a palavra complementou. Mas às vezes o cara não tá ligado na pregação, aí o louvor vem e... mas tá falando de santidade, o cara vem com família. Louvor. Aí de onde esse cara tava, né? Não sabe. Então é pregação, né? Ai, gente. Esse daí é um tema até... Tem mais coisa pra falar aqui, mas a gente já bateu aqui 1 hora. Tem bastante também coisa, né? Não, batemos muita coisa aí. Se a gente não for cancelado agora, a gente deixa pra próxima. Eu fico preocupado também com as falsas promessas, né? Falsas promessas, né? A gente falou um pouco sobre isso no outro, né? Você prometer coisas pro público. É bom a gente pontuar isso mesmo. Não é ação do Espírito Santo, mas é porque você quer incentivar as pessoas que essa semana vai acontecer alguma coisa. Não sei o que lá. Você vai sair daqui curado, né? Tem louvores que falam isso, né? Você vai receber hoje. Meu Deus, todo mundo está recebendo louvor naquele momento ali. Vai receber hoje um milagre. Você não vai. Tem milagre que você não vai receber hoje. Uhum. É bom a gente pontuar que nós estamos falando de pessoas que fazem isso sabendo que não é verdade. Isso. Que estão fazendo isso deliberadamente, achando, né, dizendo, fazendo promessas. E nós não estamos falando de pessoas que estão sendo usadas pelo Espírito Santo de verdade. Nós estamos falando de pessoas que jogam palavras ao vento. Usa a estratégia, né? Estratégia, né? Como estratégia. Então, é lógico que Deus pode usar uma pessoa para dar uma resposta a alguém que estava precisando. Mas nós não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas que usam essas frases como estratégias para engajar a pessoa na pregação, né? Então, ela usa dessa tática de frase de efeito. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado com frase de efeito, né? Deus vai salvar a sua família. Olha, nós sabemos que o Espírito Santo, que Deus é a vontade dele, quer salvar. Mas que ele vai, são coisas diferentes. E depende da vontade porque daquele membro da família.
que depende de uma série de fatores, né? Então, só reforçando, não estamos falando sobre ações verdadeiras do Espírito Santo. Estamos falando de pessoas que usam frases de efeito para atingir um determinado fim, que é engajamento, provocar reação do público, da igreja, né? Que é receber glorificação, que aí entra muito naquilo. O pregador que sempre fala uma coisa esperando uma glorificação, esperando um retorno, para ter um feedback da igreja, às vezes vai cair nesse erro aí, né? Vai cair nesse erro. Porque ele quer retorno. Ele quer retorno, e aí ele vai usar frases de efeito para causar... Aí você que tá lá fala assim, eu vou dar uma glória para ajudar. A glória é dele, mas você não quis dar a glória. Eu acho que essas coisas têm que ser espontâneas. Quando você fala da ação do Espírito Santo, a gente nunca vai falar aqui sobre a ação do Espírito Santo. Isso a gente é sobrenatural, é inquestionável, é íntimo. Não dá pra gente tratar. Não tem nem como tratar esse tema. Não tem, Agora, quando a gente fala disso aí, tem gente que vai pra igreja, você não sabe, a pessoa tá com uma dor na coluna ali, ela vem pra igreja, poxa, hoje eu quero ser curado. Aí Deus não vai curar, não quer curar ele naquela hora. Ele tem um propósito naquela doença. Um processo que a pessoa tem que passar. A pessoa vai passar meses ou anos por aquilo ali para ela aprender alguma coisa, porque a nossa vida ela é um aprendizado com Deus. E aí você dá uma promessa, você vai ser curado essa semana, essa noite. Não, pode haver cura, que é diferente. Essa noite pode haver cura, você crê? Mesmo a pessoa crendo, Deus não vai curar ali. Então, mas você tá jogando uma coisa em que você tá... uma possibilidade, não uma coisa que você está afirmando. Então, quando você fala isso, você está mexendo com pessoas. Exatamente. Ainda mais se a pessoa não é da igreja. Eu vim aqui para ser, não recebi, ela vai sair frustrada, talvez ela nem volte mais por causa disso. É difícil, né? Uma promessa que você está fazendo por si mesmo, por si só, né? Então, realmente é bom nós sempre refletirmos na hora de pregar e de enviar uma mensagem. Né? É um perigo, seu negócio vai prosperar. Às vezes Deus quer acabar com aquele negócio. Não vai acontecer com todo mundo a mesma coisa. Né? Bom, é isso, né? Por enquanto, o que não é mensagem, pregação. O que não é pregação são essas coisas. Existem mais coisas que não são pregação. Eu queria recomendar, que se você é um pregador, né, você procura estudar um pouquinho mais a palavra de Deus, ler mais, ter uma vida devocional. Não somente isso, estuda um pouquinho de português, procura falar melhor. Hoje em dia não é difícil, né? Vê lá a oratória, para você melhorar, crescer um pouquinho, né? Porque às vezes a gente fica naquilo ali e acha que aquilo tá bom. Todos nós precisamos melhorar. E hoje, se você tem a oportunidade de ter um culto gravado, ali tá no YouTube, ouça a sua própria pregação. Que ali você vai encontrar coisas que você vai falar assim, poxa, eu ouço a minha pregação. Eu ouço também. Isso aqui eu dei mole, hein? Eu posso melhorar. Eu falei desse jeito, eu posso melhorar até a minha forma de minha retórica, eu posso melhorar. Falei errado essa palavra. A igreja entende isso, a igreja principalmente a nossa igreja é muito educada para isso. Mas a gente pode melhorar. Então reveja, né? Olha lá. Ou então, se a sua igreja não tem esse recurso, pega o seu celular e grava a sua voz ali. Exatamente. Eu fiz muito isso no passado. Eu gravava no celular ali a minha voz. No final eu ouvia. Eu achava erro. A gente sempre acha. A gente sempre acha um erro. Mas você vai eliminando erros mais grosseiros. E vai trabalhando. Eu falo muito rápido. Né? Falo muito rápido. Eu falo muito devagar. Eu embolo nas palavras. Eu preciso... Você vai fazer exercício técnico. Quando você fala isso, Cláudio, só para a gente encerrar... e você gravar a sua voz, você vai perceber uma coisa que me chocou. Que a nossa voz não é a voz que a gente acha que a gente tem. Não é. Então, isso é interessante, porque às vezes você, na sua cabeça, acha que está falando as palavras certas, está falando tudo direitinho, e às vezes você vai gravar, pode ser que você tenha uma surpresa. Se prepare para isso. Mas vai te ajudar, né? Vai ajudar a melhorar, a crescer. Não com o pensamento de que, fiz errado. Não dá mais certo, eu não vou pregar. Não, usa isso aí e fala assim, eu vou melhorar. Ainda mais que você entende que é o teu ministério, né? Então você, não é para derrotar você. É para você, na pregação próxima vai ser melhor. E aí a igreja vai sentir, cara. Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa crescendo na igreja. É muito bonito isso.
fulano de tal começou, onde ele está agora? É. Olha, isso é muito bonito, cara. Você vê o desenvolver dele, né? Você vê que a pessoa está se esforçando, está crescendo. Exatamente. Isso é muito bonito, né? E aí, irmão? Olha, se você não curtir, não compartilhar, se você não se inscreveu ainda, eu não sei o que você está fazendo, viu? A gente está querendo chegar a 1.500 inscritos. Então, se você puder ajudar a gente aí, né? Para que juntos a gente possa crescer cada dia mais. Nós vamos trazer mais temas relacionados à pregação. Nós vamos ter mais uma sequência aí, né? Mais para frente, né? De alguns episódios falando sobre pregação, para que a gente possa ter mais conhecimento. Como a gente falou no início aqui, é importante que você faça a reflexão cada vez que você vai ouvir a mensagem, que você entenda qual é a estratégia que o pregador está usando, qual é a linha de pensamento que ele está usando. Se possível, né? Como nós recomendamos aqui, pega um caderninho de mensagem e fica anotando ali os textos bíblicos, né? Alguma coisa que você acha interessante, importante salientar e colocar ali, para que você posteriormente faça uma revisite, né, a mensagem, relembre e, por que não, mais importante, é você compartilhar aquela mensagem com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Não é para acusar ninguém, irmão. É para poder levar a palavra, para ajudar as pessoas a crescerem também, como você tem crescido aí, aprendendo a palavra através da pregação. A pregação ela é muito importante. É importante que você dê atenção devida a ela. Eu diria até que, correndo o risco de estar falando aqui, de ser muito forçado, né? De forçar, mas eu diria talvez que a pregação seja o momento mais importante do culto, porque é a palavra de Deus falando diretamente com você, e talvez você ali não vai ser, se você tiver um bom pregador, ele não vai estar usando ali técnicas e recursos só para poder prender a atenção, mas para poder você dar atenção à palavra que está sendo dita. Lembrando que técnicas não são ruins, só tem que saber usar no momento certo, e boas técnicas, né? Que é claro, é mais importante. Então, irmão, curta e compartilha, nos ajuda aí nesse momento onde a gente está buscando aí crescer cada dia mais, e quanto mais você compartilhar, mais visualizações nós temos e mais você ajuda as pessoas na sua igreja a aprenderem, né? Você pode estar procurando o Ministério do Ensino, se você quiser aprender mais sobre pregação, para aprender a fazer uma pregação, sobre homilética, né? As técnicas aí das mensagens, montar mensagem, de entender o texto, né? Poderia falar a decupagem do texto, né? Para você pegar ali os pedaços do texto, poder saber usar. Procura o Ministério do Ensino, o pastor Cláudio está à disposição. A igreja pode solicitar. O Ministério do Ensino está fornecendo aí para a igreja local cursos, né? Individuais aí, cursos curtos, para que você possa estar ajudando a tua igreja a melhorar e se capacitar para cada dia mais ela ficar melhor, poder ter mais pessoas também para ajudar e cooperar com o reino. Isso é muito bom e é muito importante. Eu queria mandar um abraço para o meu irmão José Minervino, que é o José do Pinho, lá de Recife. Que Deus possa abençoar o senhor, que está sempre com a gente, sempre comentando aqui, sempre participando, né? Que Deus possa te abençoar poderosamente. E eu vou deixar aqui 2 vídeos para você poder assistir. Eu vou deixar aqui o episódio 42, que a gente falou sobre o desafio do pregador, onde a gente fala mais sobre esse assunto da pregação, da mensagem. E vou deixar aqui o episódio 33, conflitos na igreja, que é para a gente poder balancear aqui os problemas que a gente tem com as mensagens também, você poder assistir e participar. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Jefferson Pedro e nos vemos sexta-feira que vem às 19 horas. Valeu!